Para mim fazer ou para eu fazer? Gente, aprendam uma coisa. Mim não conjuga verbo. Faltam 5 dias para mim viajar. Coloca uma música aí para mim ouvir. Para vocês entenderem melhor, eu vou deixar um macete, que não é uma regra da gramática, é um macete para que vocês possam aplicar sempre que vocês tiverem dúvida e assim vocês não correrem o risco de errar. Se você consegue inverter a frase sem alterar o sentido, o correto é mim. Por exemplo, é difícil para mim fazer a lição. Para mim, é difícil fazer a lição. É difícil fazer a lição para mim. Vocês podem ver que eu mudei as palavras de lugar, mas não alterou o sentido da frase. É o mesmo sentido, só mudei algumas palavras de lugar. Então aqui o correto é mim. Agora perceba que com o eu a gente não consegue fazer isso. É difícil para eu fazer a lição. Para eu é difícil fazer a lição. É difícil fazer a lição para eu. Não faz sentido, né? Então, por isso que esse macete ele funciona muito bem. Se você consegue alterar a frase sem mudar o sentido dela, então você pode usar o mim, que não tem problema nenhum. Você pode perceber que geralmente você vai dar uma pausa após o mim. É difícil para mim fazer isso. É difícil para mim fazer isso. É difícil para mim fazer isso. Mim não conjuga verbo. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, eles vão. Nesse caso, o eu está conjugando esses verbos. Agora, o mim não tem como conjugar esses verbos. Então, por exemplo, ficaria mim vou, mim vai, mim vamos. Não faz sentido, entendeu? Então, você vai perceber essa diferença. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Esse mim não está conjugando o verbo decidir. Está falando de mim, algo que eu tenho que fazer, uma atitude que eu preciso tomar para que eu decida. Se eu fosse falar para mim decidir, aí estaria errado. Agora, quando o verbo está conjugado, você nunca vai encontrar o mim antes do verbo. Vamos ler essa frase novamente com atenção e aí você vai entender o que eu tô falando. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Cabe a mim. Cabe a quem fazer? A mim. Cabe a mim decidir, cabe a mim fazer alguma coisa. Não estou conjugando o verbo decidir, então não tem problema, ok? Então, só para você decorar e não errar, se o mim vier antes de um verbo no infinitivo, ou seja, um verbo que não está conjugado, então sim, você vai poder usar o mim, é correto, não tem problema. O que é um verbo no infinitivo? É um verbo que não foi conjugado, é o nome do verbo, ou seja, ser, estar, fazer, ouvir. Agora, esses verbos dessa forma, eles não estão sendo conjugados, precisa do pronome. Não tem, por exemplo, ser. Não existe essa conjugação. Eu ser, você ser, eles ser. Não existe. Você tem que conjugar. Eu sou, você é, eles são. Então aí eu estou conjugando, ele não está mais no infinitivo. Para quem não lembra ou não sabe o que é um verbo no infinitivo, então é isso, é o verbo sem estar conjugado. Então o mim antes de um verbo que não foi conjugado no infinitivo, ele é correto sim. Isso não quer dizer que sempre antes do verbo no infinitivo será mim. Isso vai depender muito do contexto. É aí que vai entrar aquele macete que eu ensinei anteriormente. Se você inverter a frase e não alterar o sentido, então é mim. Inverteu e não fez sentido, então é eu. Por exemplo, você pode pegar esse livro para mim estudar? Agora vamos inverter para ver se esse macete do mim vai funcionar. Para mim estudar, você pode pegar esse livro? Não fez sentido essa frase, então aqui você pode ver que o correto é eu. Você pode pegar esse livro para eu estudar? A mesma coisa, se você invertesse, você vai ver que não dá para usar o mim, porque se você inverter, vai ficar para eu estudar, você pode pegar esse livro? Não faz sentido, então
O sentido da frase é um só, não adianta alterar as palavras, alterar a frase, porque não vai fazer sentido. Você pode pegar esse livro para eu estudar? É o correto. Segue essa dica que vocês não vão errar. Então, o que você vai usar no lugar do mim? Quando você precisar conjugar um verbo, você vai usar o pronome eu. Nesse caso, quando se refere à primeira pessoa, a você. Então, acompanha comigo. Faltam 5 dias para mim viajar. Não, faltam 5 dias para eu viajar. A empresa deu férias para mim. Correto. A empresa deu férias para eu. Errado. Então, no final da frase, você pode usar o mim. Geralmente, esse mim vai vir no final da frase. Então, respondendo a pergunta, para mim fazer ou para eu fazer? 2 segundos aí para você responder. Para eu fazer. Então, agora, aproveitando que você assistiu esse vídeo até o final, faz um favor para mim. Clique em gostei se você gostou desse vídeo e se essa explicação te ajudou de alguma forma. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa, porque é uma informação muito útil, muita gente erra. O tempo todo, brasileiro erra nisso e às vezes dói o nosso ouvido de escutar algumas coisas. E se você é uma dessas pessoas que fala errado desse jeito, pode ser que você estranhe no começo, quando você for usar o eu, por exemplo, para eu fazer. Mas é questão de costume. É porque nós estamos muito acostumados a ouvir o tempo todo para mim, o mim conjugando o verbo na boca do brasileiro. Mas, segundo a gramática, mim não conjuga verbo. Não é frescura isso. Se você não perder esse vício, uma hora você vai errar. Você vai escrever dessa maneira ou vai falar dessa maneira em um momento que não pode. Imagina você fazendo uma prova importantíssima e você sabe dessa regra, mas na hora de escrever, você escreve para mim fazer. Com certeza você já vai ser descartado na hora, porque essa é uma regra muito básica e que a gente devia ter na ponta da língua.